queridos irmãos, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Vamos ler alguns versículos de um conhecido salmo da cristandade, que é o salmo de número 42. Vamos ler dos versos 1 até o 3. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Queridos, primeiro, a título de informação para aqueles que amam estudar as Escrituras Sagradas, quero dizer para os irmãos que no início do Salmo 42 você vê em negrito ali: Salmo dos filhos de Corá. Portanto, é um salmo atribuído aos filhos de Corá. Na verdade, esses são descendentes de Corá, um levita conhecido na Bíblia, aquele rebelde que foi engolido pela terra quando se opôs à liderança e o sacerdócio de Moisés e Arão, como o irmão poderá constatar em Números capítulo 16. Um pouco mais adiante, no capítulo 26 de Números, do 10 ao 11, é possível percebermos que, apesar de Corá ter sido tragado com todos os seus bens e a sua casa, a Bíblia faz questão de informar que os filhos de Corá não morreram com ele, o que nos revela que os filhos de Corá não acompanharam seu pai em sua rebelião contra Deus e a liderança de Moisés e Arão. A história dos filhos de Corá é um exemplo claro do que Deus falou através do profeta Ezequiel. Vamos ler. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será creditada e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Ezequiel 18, 20. É notório, queridos, que o nosso Deus é um Deus que age com equidade, com justiça, né? Ele é um Deus justo. O certo é que os filhos de Corá eram levitas e, portanto, eles se ocupavam de todas as atividades que eram de responsabilidade desta tribo. Fato comprovado lá em 1 Crônicas 9, 17, 1 Crônicas 26, 1, nós vemos que eles eram porteiros do tabernáculo e depois do templo. Inclusive, eles faziam também parte dos cantores levitas, constituído por Davi. Depois leia 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31. Então, esses descendentes do rebelde Corá escreveram não só este abençoado salmo, mas ele escreveu dos salmos 42 ao 49, escreveu 84, 85, 87 e
o 88. A história antiga e a contemporânea comprovam que nem todos os filhos seguem os pecados de seu pai, copiam seus erros e, especialmente, se rebelam ao Deus Altíssimo. Os filhos de Corá fizeram, queridos, a melhor escolha: servir a Deus com inteireza de coração. Vamos à nossa meditação dos 3 primeiros versículos que eu li. Vamos ler novamente. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando lemos este salmo, notamos que existe no ser humano uma sede de conhecimento, de conhecer Deus, com palavras simples, usando os animais do campo, a sede por água dos servos, os filhos de Corá, descreveram uma cena da vida cotidiana que nos ajuda a entender o desesperado anseio do homem justo por Deus. Numa circunstância semelhante, Davi implora ao Senhor: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Salmo 63, 1. Por que é que ansiamos por Deus? A razão é porque Deus colocou este anseio dentro de nós. E Ele fez isso porque Ele quer que o busquemos e o conheçamos. Deus não é uma força vaga, querida, impessoal. Deus é uma pessoa e Ele ama-nos e quer que o busquemos e o conheçamos pessoalmente. O que é tão maravilhoso é que o próprio Deus deseja a possibilidade dessa comunhão. Paulo declarou aos atenienses que Deus nos fez para que nós o buscássemos. Atos 17, do 27 ao 28. Às vezes, até nós que somos seus servos, achamos que Deus está muito em cima e entre ele e nós há um tremendo abismo que não dá de alcançá-lo, mas não é assim. Diz a sua bendita palavra que o Senhor está perto de cada um de nós e nele vivemos e nos movemos e existimos, como ensina o apóstolo Paulo em Atos 17, 28. Em outras palavras, onde quer que você esteja, o Senhor está aí também. Lembra, você é templo do Espírito de Deus habitar. Então, está bem perto de você. E isto, evidentemente, depende do lugar que você estiver e entrar, queridos. Deus é santo e devemos ser santos, diz a Bíblia, sem a santidade ninguém verá ao Senhor. Vamos ler Atos 17, 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo
embora não esteja longe de cada um de nós. O apóstolo Paulo fala que os homens tateiam atrás de Deus em sua ignorância. E a palavra traduzida neste versículo por tatear indica o ato de tatear mesmo no escuro, ou seja, palavra para indicar a tentativa vaga de acertar com a verdade. O incrédulo, o ateu, que não possui fé, está assim tateando aquilo que ele chamaria de Deus ou de deuses. O apóstolo Paulo proclama a proximidade de Deus, pois Deus está mais próximo do que a respiração e mais perto do que as suas mãos e os seus pés. Muitos precisam citar, queridos, o Salmo 119, versículo 18, que diz: devendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O crente em Cristo Jesus, aquele que o ama com sinceridade e o serve mesmo, Deus já desvendou seus olhos. Ele lê a Bíblia, a palavra fala com ele se emociona, acontecem mudanças extraordinárias em sua vida, porque, como diz o autor do Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. É muito bom ler a Bíblia Sagrada, querida. Ali a gente ouve Deus falando conosco, nós lemos as palavras de Deus. É tremendo o momento de comunhão com a palavra de Deus. Não deixe de ler a Bíblia diariamente. É o seu livro. Queridos, a venda dos olhos tem deixado as pessoas no escuro e assim caminham em direção errada, se apegando aos amuletos, ao esoterismo, aos muitos deuses feitos por mãos humanas e adorando até animais, ou seja, adorando deuses da imaginação deles. É por isso que eles andam tateando no escuro e caminhando em direção ao inferno. Não que Deus esteja distante das pessoas, mas o fato é que ignoramos e não queremos vê-lo. É assim que acontece com o ímpio, aquele que não teme a Deus. Observe estes textos de Romanos 10, 6 e 8, como Deus quer estar bem perto de você. Diz assim a Bíblia: mas a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Agora observe as palavras de Jeremias no capítulo 23, do 23 ao 24. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, em outras palavras, ninguém precisa se desesperar de encontrar Deus. Ele se deixa achar. É possível de que se encontre com ele, querido.
Paulo, em Atos 17, 27, ele diz que Deus não está longe, basta desejar encontrá-lo. Esse apóstolo fala que Deus nos fez para que possamos buscá-lo. Então é dever do homem buscar a Deus, de tal modo que não podemos ter desculpas pela nossa ignorância, pois cada indivíduo pode achar a Deus em si mesmo, contanto que ele lhe dê ouvidos. Deus se dá a conhecer aos homens como um ato de sua misericórdia e graça. Basta ler o Antigo Testamento e o Novo, que podemos ver que se alicerçam na verdade de que Deus se tem revelado aos homens por intermédio de meios especiais. Olha o que Davi disse a Salomão antes de passar o reino a ele. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Li 1 Crônicas 28, 9. Queridos, os salmistas eram homens que certamente já conheciam Deus. Eles tinham procurado servi-lo fielmente, mesmo diante das grandes perseguições, das guerras que viviam continuamente e mortes que aconteciam em suas famílias. Eles conheciam a Deus, o serviam não importando com as dificuldades. Observem os versos 3 e 6 do Salmo 42. O salmista se lamentava: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite. E disse mais: sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Tais gritos pela assistência de Deus são com confiança, sabendo que Deus cuidava deles, como cuida de nós e agirá em nosso favor. Observem que o salmista achava muito importante estar na presença de Deus e em comunhão com Deus. Ele ansiava pelo momento com Deus. Hoje, não estamos menos desesperados em nossas necessidades da amizade e do auxílio de Deus. Quando Jesus fala dos humildes de espírito, lá em Mateus 5,3, ele está se referindo àqueles que têm fome e sede da justiça, conforme vimos no versículo 6. Os salmistas usam expressões interessantes, querido, como essa de Davi no Salmo 63, os 5 e 8. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. E o glorioso de tudo é que, além de conhecermos, mantermos comunhão com esse maravilhoso Deus, querido, nós somos seus herdeiros. Aleluia! Olha o que Paulo nos diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança aos santos. Efésios 1:18. É claro que este ensino de Paulo, que filhos de Deus serão herdeiros de Deus, nós que cremos e servimos em Deus,
em Cristo seremos revelados nos céus, diante dos anjos de Deus, como filhos e filhas do soberano Deus. Sendo filhos de Deus, nós teremos parte como herdeiros de toda a riqueza da glória de Deus. Isso supera, queridos, nossa capacidade de entendimento. Não pode existir algo mais gracioso, grandioso do que isso. O céu é nosso. Amém? Oremos. Tua palavra, Senhor, é a verdade. Ela alimenta o nosso espírito. Podemos ter o prazer, a alegria de ouvir a tua voz, as tuas palavras eternas, palavras que nos animam, nos fortalecem na nossa jornada, na nossa caminhada terrena. É muito bom servir ao Senhor. É maravilhoso demais ter a Bíblia, Senhor, nas nossas mãos. Deus querido, obrigado por esses ensinos eternos. Queremos nos sujeitar à tua palavra. Queremos servir o Senhor com sinceridade, pois Jesus está à procura de verdadeiros adoradores, e é assim que queremos ser verdadeiros adoradores. A ti a honra, a glória, o louvor e o domínio para sempre. El Shaddai é o Senhor. Obrigado, Deus, por este momento. Abençoa estes lares que recebem a tua palavra neste dia. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno, querido. Foi um prazer. A Igreja Batista Nacional Água Viva de Florianópolis está com vocês aí dentro do lar, no seu emprego. Que Deus abençoe grandemente a sua família. As águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo, como na mão, no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro
só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro